pô, descontraído, conversa de bar. Então, fala oi, a gente tá aqui pra conversar. O tema de hoje é educação democrática. Tô aqui com não sei quem, a gente vai falando. Eu tinha pensado em fazer uma introdução animadinha, né? Porque vocês sabem que eu sou uma pessoa muito animadinha, né? Aí eu tava pensando em fazer uma introdução animadinha, tipo... E aí, galera? Então, acho podcast Professores contra Escola Sem Partido, podcast da família tradicional brasileira. O podcast que responde às grandes perguntas do universo, perguntas do tipo... Esse cara vai ser o nosso showman no futuro. Eu pensei bastante nessa introdução de umas semanas pra cá. Ótimo, bacana. Eu acho super bacana. O podcast que responde as grandes perguntas da vida, como, por exemplo, o que é pior, ser atacado por um pato do tamanho de um cavalo ou por 100 cavalos do tamanho de um pato. Isso e muito mais De onde você tirou isso? na próxima hora das suas vidas, pessoal. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Então, a gente está começando aqui, a gente vai começar com programas relativamente regulares, ou regulares até onde a minha palavra vale alguma coisa. E a ideia desses podcasts é a gente fazer discussões mais longas e descontraídas sobre assuntos que a gente acha importante para os debates que a gente tem feito dentro da página. E o primeiro desses programas vai ser uma discussão sobre educação democrática, o que constitui a educação democrática. E para começar a primeira parte desse programa, a gente vai ver se a gente consegue dividir em duas partes. A primeira parte desse programa vai ser tratar sobre o que é uma boa educação. O que a gente fala, do que a gente está falando quando a gente fala de boa educação dentro de educação democrática. E a gente está pegando uma discussão que vem de um autor que é muito importante para a gente, para as nossas leituras, que é o tal do Gert Biesta, que tem justamente essa discussão para tentar entender o que constitui uma boa educação e o que isso tem a ver com o aspecto democrático do ensino da educação escolar. Então, introduções feitas da minha parte, agora da parte de vocês. À minha esquerda, física, temos o professor Fernando Pena, da Faculdade de Educação da UF. Diz alguma coisa, Fernando. Olá, tudo bem? À minha frente, também física, a gente tem a professora Renata Aquino, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Diga oi, Fernanda não, Renata. Olá, eu ainda não sou professora da FFP, sou mestranda, parecendo, mas enfim, mestranda do PGHS da FFP. Todos nós aqui, o Diogo não falou, estou falando com o Diogo, a gente faz parte também, todos nós aqui moderamos a página Professores contra Escola Sem Partido, mas nós também fazemos parte do movimento Educação Democrática. Então, esse podcast é para mostrar nosso trabalho conjunto, enfim, e mostrar dentro de que o PCESP, que é como a gente carinhosamente chama a página, dentro de que ela se insere, né? Porque geralmente quem acompanha a página parece que a gente está sempre muito defensiva, né? Somos contra a escola sem partido, então a ideia do podcast também fala o que é que nos define de maneira positiva, pelo que nós lutamos e por que nós somos contra a escola sem partido e coisas semelhantes que ele anda junto. E já que esse é um esforço conjunto entre professores contra escola sem partido e movimento Educação Democrática, nada melhor do que começar explicando exatamente o que a gente entende por educação democrática. A gente vai usar o Gert Biesta também como a nossa chave de leitura, o nosso norte conceitual. Então, vamos lá. Gert Biesta, o que é uma boa educação? Fernando, o que é Gert Biesta, o que é uma boa educação? Então, o Gert Biesta, aportuguesando, ou Gert Biesta, acho que é a pronúncia, mas o Gert Biesta, porque dentre tem vários autores possíveis para falar sobre educação democrática. Por que nós escolhemos ele especificamente?
enquanto grupo, né? Acho que ele dá uma chave de leitura, uma maneira de pensar a educação, e aí especificamente a educação democrática, que ajudou a gente um pouco a entender o problema que se colocava para nós, que era a escola sem partido. Por que eu estou falando isso? Porque ele vai, para começar, você colocou o tema é educação democrática, boa educação. Ele é alguém que vai questionar justamente a existência de uma boa educação enquanto algo pré-estabelecido para todas as sociedades. O que a gente tem, na verdade, é a boa educação enquanto um valor, algo que precisa ser debatido democraticamente em todas as sociedades. O que, por enquanto, não diz muita coisa. Mas ele, ao fazer essa discussão, ele opta por não definir é isso, mas oferecer alguns parâmetros para pensar o fenômeno educacional. E quando ele está discutindo esses parâmetros, ele vai propor que a gente sempre pense a educação como tendo 3 funções ou 3 níveis, atingindo sempre 3 níveis, que seriam o nível da qualificação, socialização e subjetivação. Fernando, desculpa interromper o fio da meada, é só para fazer uma coisinha rápida, que a gente está nessa discussão falando de um autor e tal, enfim, todos nós estamos ligados à academia de alguma forma, só que pensadores democrática não precisa se basear num autor, nem no autor só, como o Fernando já falou, a gente escolheu um entre várias possibilidades, mas é também pensando para quem está ouvindo a gente, todos nós temos alguma vivência na escola, estamos na escola, já passamos por ela, damos aula em escolas, então a gente tem uma noção, a gente vive isso, eu gostaria de ver uma educação democrática, então a gente, provavelmente todos que nos ouvem trazem alguma noção do que é educação democrática. Então, quando a gente usa o Gert Biesta, a gente gosta dele aqui para ele ajuda a organizar as ideias na medida em que ele faz isso que o Fernando tá fazendo, que é, como é que a gente pensa na boa educação? É um tema amplo, tema muito discutido, então pensar essas 3 dimensões é um dos motivos que a gente traz um autor e que a gente acaba soando um pouco acadêmico demais. Não que seja algo necessariamente ruim, mas enfim, né? Só explicando porque a gente começa assim. A nossa ideia é dar materiais e ferramentas para a gente conseguir espalhar essa discussão por todos os campos possíveis de uma maneira qualificada, né? A gente tem algum parâmetro, algum chão de onde partir. E legal porque essa é uma teoria que ajuda a explicar muitas coisas que a gente até pode ter na nossa cabeça, mas muitas vezes a gente tem dificuldade até mesmo de expressar exatamente em palavras. Então é legal a gente poder desnaturalizar algumas coisas que a gente tem meio como senso comum, especialmente quando a gente fala de educação. Mas aí a gente tem essas 3 funções da educação, né, que são qualificação, socialização e subjetivação. Então, como a Renata falou, eu acho que acho que é um referencial teórico, é uma discussão para ajudar a gente a pensar o que acontece na escola, nossas vivências, etc. E, como eu estava dizendo, ela é importante porque ela ajuda a entender justamente o que do fenômeno educacional movimentos como Escola Sem Partido querem excluir da escola, ou seja, tirar da escola. Então, tentando ser claro, a dimensão da qualificação é uma dimensão que ela não é negada por absolutamente ninguém. E assim, sendo muito sintético, é a ideia de que você vai qualificar alguém para fazer alguma coisa com base em conhecimentos, habilidades, competências. Então essa dimensão, seja pensada de uma maneira mais ampla, mais restrita, ninguém nega. O próprio movimento Escola Sem Partido diz que a função da escola é instruir. Então, essa dimensão, ela é num nível bem básico, ela não é negada por ninguém. Ninguém vai negar que a escola deva trabalhar com conhecimentos. A questão é como, né? Se é transmitir conhecimento, se é construir conhecimento em diálogo com os alunos, mas essa dimensão não é negada, acho que por ninguém. E tem uma coisa que geralmente quando a gente fala, né, qualificar alguém para fazer alguma coisa, né, é até relativo ao nome que o Biesta dá para essa dimensão, função, que é qualificação. Mas, então, assim, não sei vocês, mas quando eu ouço falar qualificação, mesmo já tendo lido Biesta, a primeira coisa que eu penso é, mercado de trabalho, né? Qualificar alguém para fazer uma tarefa e tal. Mas não é só isso. Qualificação, na medida em que é dar a conhecer aos alunos 1000 coisas possíveis, a gente está falando de fazer os alunos conhecerem, sei lá, a literatura brasileira, a arte brasileira,
sei lá, história da música, enfim. Então é toda uma série de conhecimentos sobre arte, história, geografia, enfim. É os conhecimentos da escola no nível mais básico, né? E que não necessariamente servem só para o trabalho, mas que servem, é uma dimensão que a gente chama atenção quando a gente fala que de uma formação mais ampla, para que os alunos tenham acesso ao conhecimento que a humanidade já produziu, à arte que a história já produziu, que a humanidade já produziu e tal, enfim. Né? Só para não ficar nessa dimensão, não é uma coisa só ligada ao trabalho, né? Também é, obviamente, mas não só. Né? E aqui a discussão do currículo ela ajuda porque toda a problematização curricular fala que o currículo sempre é uma seleção, sempre escolhe alguma coisa. E é pensar que mesmo esses conhecimentos sobre arte, sobre literatura, aí você vai perguntar, e isso vai incluir literatura africana ou só literatura europeia, norte-americana? Então, parece não problemática essa dimensão da instrução, mas ela já é problemática, porque aqui você já tem a necessidade de selecionar o que vai ou não cabe tudo no currículo, então você tem que selecionar alguns elementos que vão compor aí esse discurso na escola. Então, por isso que o Biesta ajuda a pensar, porque tem gente que vai dizer, não, a escola só tem que transmitir conhecimento. Então não é tão simples, não é só transmitir, é construir em diálogo com os alunos, eles trazem conhecimentos deles, representações, etc. E já envolve o que vai entrar, o que não vai entrar, então não é tão simples assim. Mas o mais importante é que ele fala de outras duas funções, outras duas dimensões, que essas são negadas por movimentos que tentam questionar essa discussão. Escola sem partido. Então, por exemplo, a segunda dimensão, segundo ele, seria de socialização. Ele está dizendo então que os alunos sempre são socializados na escola, porque ao falar de tudo isso que a gente estava conversando, não tem como fazer isso sem mobilizar representações sociais. Então, o que é a família? Não tem como você falar de história, de qualquer disciplina, educação infantil, fundamental, médio, o que é que seja, sem falar de família, do que é o homem, do que é a mulher. Então, de novo, aí palavras do Biesta, essas representações são sempre selecionadas, essa seleção nunca é neutra. Esse é um ponto central, e aqui começam os problemas. Muitos vão dizer que a escola não tem nada a ver com a socialização, que ela seria tarefa exclusiva da família. Mas a grande pergunta é, a escola pode não socializar? Então, ao meu ver, quando se tenta negar, quer dizer que a escola não tem nada a ver com a socialização dos jovens, das crianças, eu vejo uma tentativa de naturalizar algumas representações que vão aparecer. Até porque, só para ser assim, bem explícita, essas dimensões, como a gente falou, essa separação que o Biesta faz e que a gente adota é só na prática, assim, na nossa fala, porque ela não existe na realidade, né? É conceitual, mas é uma separação que a gente faz para conseguir escrever sobre isso, conseguir pensar isso, conseguir fazer uma discussão qualificada quando a gente está falando sobre escola sem partido, sobre, entre mil aspas aí, ideologia de gênero e tal. Mas são coisas que não se separam na prática. Então, por exemplo, a escola deve instruir. Ninguém está negando isso, né? Vamos supor que, por um momento, a gente aqui adote o verbo instruir. O que a escola faz é instruir. Beleza, estamos usando isso. Aí, na aula de literatura, quais são os romances que aparecem? A gente tem autor negro, a gente tem autora falando, a gente tem romances de quais nacionalidades? Nos romances que os alunos e alunas leem, quais são as famílias que aparecem? Quais são as etnicidades, as raças, os gêneros, enfim. Então, dependendo daquilo que a escola considera, né, que o currículo, como o Fernando falou, seleciona como algo apto a passar para a próxima geração, a gente está ali defendendo que aquelas famílias existem ou que não existem, né? Então, essas dimensões não se separam, elas funcionam na prática. Então, quando um movimento que fala de educação nega isso, ele está negando algo que a escola já faz. E que não tem como tirar da prática da escola, né? Então, o que soa é que eles estão querendo esconder alguma coisa, manter algum tipo de status quo, enfim, né? E se são dimensões imbricadas, como a Renata falou, é uma divisão conceitual. Essas coisas estão acontecendo todas simultaneamente. Por que dizer que só pode instruir? É impossível não usar representações. Então, e aí o caso mais óbvio da polêmica toda é o que aparece com relação especialmente às representações de gênero e de família. Então pode aparecer no livro didático uma família homoafetiva? Ou só pode aparecer uma família com pai e uma mãe? Pode aparecer uma família com só uma mãe?
Então, não tem como não representar famílias. Então, é tentar dizer que só uma família pode aparecer. Então, eu acho que aqui já tem um elemento para falar de educação democrática, que é essa representatividade. Todos os alunos poderem se ver representados no conhecimento escolar que eles estão construindo em diálogo com os professores. Você dizer para um aluno que o que ele tem não é uma família porque não se enquadra num padrão único, isso mais que uma discussão abstrata é algo que gera muito sofrimento para essas pessoas, exclusão do espaço escolar, exclusão de uma maneira geral. Então acho que é importante pensar que a escola não tem como não socializar e pensar como fazer isso da maneira mais democrática possível, representando as mais diferentes formas de família, por exemplo, pegar o exemplo da família, e sem dizer que tem que ser uma ou outra, mas abrindo espaços para, como a escola ali penso ela como também um espaço público, para que se conheça diferentes formas de família e se aprenda a conviver com diferentes formas de pensar, de religiosidade, por aí vai. E essa exclusão, ela não... Assim, pessoas que não se veem representadas na escola. Muita gente acha que isso é bobagem, sabe, que isso é exagero, que isso é vitimismo, etc. Só que essa exclusão, o que se busca é naturalizar essa exclusão. O que é que se busca com relação à escola sem partido, por exemplo? Eles não necessariamente estão falando que professores devem chegar e falar que não, famílias LGBT não existem, não são famílias, que seria uma violência mais direta, né? Às vezes eles falam que eles dão a entender que o professor pode, de alguma maneira, o livro didático pode ser, de alguma maneira, neutro quanto a isso. Mas a questão é, quando a gente simplesmente não trata do assunto e deixa ali aparecendo só o que supostamente seria a maior parte das famílias brasileiras, papai, mamãe, filhinho, filhinha, cachorro, whatever, isso também é uma forma de exclusão, né? Porque as pessoas estão na escola, existem milhões de pessoas na escola que não têm esse tipo de família e que esse silêncio sobre as organizações familiares delas já gera uma exclusão, já faz com que essas pessoas não se sintam representadas. E isso não é pouco. Quando a gente convive na escola, quando a gente lê sobre o assunto, quando a gente conversa com os alunos, a gente vê como que é importante para os alunos verem um sentido no conhecimento que eles estão dando contato ali, eles se verem representados, né? Não é pouca coisa. E aqui a gente já falou muito da questão de gênero, família, mas a mesma coisa a gente pode falar com relação à religião. O que é muito criticado é quando aparecem representações vinculadas a religiões afro-brasileiras. E você tem várias representações de cristianismo, protestantismo, mitologia grega, etc. E aí aparece uma figura vinculada a uma cultura afro-brasileira, uma religião afro-brasileira, isso é doutrinação religiosa candomblé e umbanda. E aqui é interessante pensar na questão de gênero, na questão racial, e entender esse discurso como um discurso reacionário que vai reagir aos avanços que nós tivemos nos últimos anos. E aí, nesses dois campos, nós tivemos avanços significativos na questão racial. A Lei 10.639 e 11.645 tornaram obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, e na questão de gênero, a produção de materiais didáticos, políticas públicas para pensar a questão. Então acho que essa dimensão da socialização e essas representações são o campo onde isso tem gerado maior polêmica, né? E aí, por último, a gente tem, né, a terceira dimensão, que eu acho que quando a gente está tentando conceitualizar essa da educação democrática, talvez seja o maior foco para a gente, né, que é a dimensão da subjetivação. Né? Como é que pensa, articulando essa com as outras duas dimensões, pensando essa ideia de subjetivação, como é que ela funciona dentro de uma noção de educação democrática? Então, se a socialização é a inserção dos jovens e das crianças em maneiras de ser e agir que já existem através de representações sociais, a subjetivação é o movimento contrário, é de abrir espaço para que esses jovens se manifestem na sua individualidade, na sua originalidade, na sua novidade no mundo. E aqui é pensar muito, eu tenho gostado muito de pensar em escolas que elas restringem ao máximo esse espaço, elas ampliam. Então é pensar essa educação democrática seria uma educação que não está voltada só para um treinamento para ter bons resultados em avaliações externas. Que ali você tem quase um treinamento e você anula aquela pessoa. Ela tem que aprender macetes para tirar boas notas em testes. Algo que o próprio Biest vai chamar de cultura da mensuração, ou seja, essa cultura de medir provas, etc, etc. E você
restringe ao máximo o espaço para que esse aluno produza algo diferente, para que ele se manifeste, etc. Então essa educação voltada para treinamento para provas, se é que a gente pode chamar de educação, seria uma educação que restringe esse espaço, anula o aluno. Quanto menos ele se manifestar em algo diferente, mais ele se preparar para aquilo, mais ele está ali dentro do esperado. E aí uma educação que não caminha nesse sentido, a educação democrática, seria uma educação que ela abre espaço para que o aluno se manifeste de diferentes maneiras, para que ele haja enquanto indivíduo, para que ele pense esse conviver em comum no espaço público e acho que aqui é a dimensão propriamente política, né? Uma subjetividade que acolha a convivência com a diferença. Mais do que isso, não é só conviver, mas é aprender com o outro, aprender com a diferença, não só se manifestar enquanto indivíduo, mas conhecer outras formas de se manifestar, respeitar todas elas. Eu acho que por isso que a subjetividade tem um papel tão grande dentro dessa dinâmica. Acho que aqui um jeito da gente mostrar como que essa parte é a mais complexa, mais difícil de lidar, e é muito que está muito em jogo, talvez seja que mais está em jogo hoje em dia, de certa forma, porque assim, vamos pensar como que é difícil articular as coisas que são particulares e aquilo que é geral. Como que a gente lida, por exemplo, com as diferenças regionais do Brasil, como que é diferente uma escola na Bahia e outra no Rio de Janeiro, por exemplo, como que são diferentes as alunas e os alunos de cada uma dessas escolas. Só que, apesar dessas diferenças, a gente tem que pensar em termos de políticas públicas para o Brasil inteiro. Então, é realmente um tema muito difícil pensar como que a gente articula alguma pretensão de universalidade, alguma pretensão de tentar definir o que seria uma política pública educacional boa para todos ou para a maioria, que ao mesmo tempo consiga, né, como que fala? Atender às demandas de coletivos mais particulares, ou que soam mais particulares e mais individuais hoje em dia. Mas essa é uma tensão que não dá para tirar da vida no mundo, e que é um tema que a gente tem que atacar de frente, lidar com ele frontalmente, quando a gente pensa nesses assuntos. E aí, quando a gente pensa em educação democrática, uma parte disso é justamente tentar lidar com esse problema e buscar uma maneira de dar as ferramentas e o espaço para que as escolas possam lidar com isso internamente, né? Para que as escolas possam ter alguma pretensão de universalidade, ter algum currículo para tratar todos igualmente, etc., que é necessário para a organização de um espaço grande com muita gente, mas que ela também tenha como lidar estratégias para lidar com as particularidades e as identidades mais particulares que cada escola tem, que cada região tem, enfim. E aí, o Fernando citou essa coisa da avaliação e tal, que o Biest também fala. O Biest, ele fala da boa educação quando ele está criticando que a gente está num momento, esse texto dele que fala mais disso nos anos 90, mas ele continua falando disso até hoje, que é com essa ascensão exagerada, esse predomínio de uma cultura que define educação pelo que a educação pode avaliar, acaba gerando zero espaço para que a gente possa pensar em coisas particulares, né? Porque aí a educação fica definida, educação é o que a gente pode medir. Então, educar fica sendo, uma boa educação fica sendo o que uma prova pode medir, o que o Enem pode medir, o que a Prova Brasil pode medir, o que o SAERJ pode medir. E aí é por isso que, para quem acompanha a página Movimento Educação Democrática, a gente compartilha muito material de crítica à base nacional, à reforma do ensino médio, porque essas duas políticas públicas são certamente, principalmente a base, tentativas de engessar uma noção de educação que nem passa por discussão, né? Não à toa a reforma veio com medida provisória. Então, enfim, são discussões que se encontram, né? Acho que tendo explicado mais ou menos como é que ele define cada uma das três, é pensar que na verdade isso tudo está acontecendo simultaneamente na sala de aula. As aulas têm dinâmicas ali, os professores pensam atividades e acho que o alerta do Gert Biesta é que para quando a gente estiver pensando em educação, sempre pensar o impacto que políticas públicas vão ter nessas três dimensões. E como a Renata estava comentando, muitas vezes parece que a única dimensão afetada pelo fenômeno educacional, a única função da educação seria preparar para testes. Ou segundo Escola Sem Partido, ou outros movimentos, seria apenas instruir. Mas é pensar, e o impacto na socialização dos alunos? E o impacto nessa subjetivação? Seja a abertura ou a redução desse espaço para que o aluno se manifeste? Então é considerar isso tudo. E aí eu volto lá para o início.
E tá, frente a essas três coisas que você falou, essas três dimensões, o que seria então a boa educação? A boa educação é pensar nessas dimensões e sem abandonar nenhuma delas, o que é feito em algumas discussões atuais, mas discutir democraticamente, pensar o que nós queremos para a escola, como lidar com essas três dimensões, essas três funções, pensando políticas públicas, o cotidiano da escola. Então acho que esse é o desafio. Não existe uma boa educação para toda a sociedade, mas pensando nos impactos aí nessas dimensões que nós mencionamos, como discutir o que seria essa boa educação, no nosso caso aqui no Brasil, 2018, como é que ficaria isso? Acho que o que o Biesta traz de legal pra gente é a gente poder recontextualizar essa discussão que a gente tem, essa discussão infinita e infindável sobre educação de qualidade, né? Que é uma expressão que tem 1 milhão de sentidos diferentes, muitas vezes sentidos que não conversam uns com os outros, mas acho que dá pra gente pensar que muitas vezes quando a gente fala de educação de qualidade, você tem pelo menos um consenso pré-estabelecido de que a educação de boa qualidade de qualidade é aquela que traz resultado. Eu acho que isso que é o que ele mais critica quando ele fala da boa educação na área da mensuração, né? O problema da gente pautar a educação somente na qualificação, né, na avaliação, na prova, na nota, no valor numérico do desempenho do aluno, são dois, né? Primeiro que muitas vezes a gente mede só aquilo que a gente consegue medir e muitas vezes a gente mede só aquilo que é conveniente para a gente medir, né? E nesse processo de seleção, né, a gente está considerando certas coisas, mas a gente está excluindo outras que também é importante da gente considerar, né? Para muito além de se o aluno foi lá e conseguiu fazer a questão 1, a questão 2, a questão 3, 4, 5, né? A ideia de que você tem 3 funções na educação e essas funções funcionam ao mesmo em concomitância mostra que tem muito mais do que só do que o resultado final na prova, né? E aí vem a questão da educação democrática. O que uma educação democrática deve considerar? A qualificação, a socialização, a subjetivação. E se não dá para considerar uma mais que a outra, como é que uma educação democrática articula essas 3 coisas? Acho que é pensar que essas 3 dimensões estão presentes no fenômeno educacional e quando for discutir, pensar uma política pública, entender como cada uma delas vai ser impactada. Então, você vai a gente está falando de seleção e organização de um currículo. Essas representações, elas dão conta da complexidade, por exemplo, você está falando de base. Aí tem várias questões. Primeiro, se é possível pensar uma base que dê conta de toda a diversidade do Brasil. Então mas percebe, quando a gente está fazendo isso, a gente já está considerando. Será que tem como ter essa representatividade num currículo nacional? Como dar conta de todas as especificidades regionais? Ou não dá conta? Tem 60% comum e 40% diversificado. Então ao discutir essas políticas, discutir também e o espaço. Você vai ter um currículo comum e uma avaliação nacional. Isso não vai empurrar a escola para o treinamento do aluno. E como é que fica a dimensão da subjetivação? Do abrir espaço para o novo, para a manifestação individual de cada aluno. Então considerar. E eu acho que aqui, se a gente pensasse na socialização, pensar na questão da representatividade. Quando a gente fala de subjetivação, pensar nessa abertura do espaço para o aluno se manifestar de diferentes maneiras. Quando a gente está falando de qualificação, entender que essa divisão é conceitual, mas quando a gente está selecionando o que ensinar, já tem implicação nas representações escolhidas, no espaço para que os alunos se manifestem. Então tudo isso está conectado e deve ser considerado. Por isso ele diz que são parâmetros, né, para a gente discutir o que a gente considera uma boa educação. Fernando, e Diogo também, né? Fazendo porco. Por que e Diogo também, eu né? tô em dúvida se você é nosso anfitrião ou você é parte. Gente, parte, né? Posso ser os dois. Vai lá. Então, fazendo advogado do diabo, tá, é difícil colocar numa base.
virtualmente impossível uma base nacional comum curricular que de fato articule, organize, enfim, consiga atender a todas as particularidades do Brasil, um país tão grande, diverso, etc. Mas então, se não é possível uma base, como que a gente organiza a educação brasileira? Como que a gente decide o que vai cair em provas nacionais como o Enem, que servem para também gerar números e rankings, etc., mas que são para entrar na faculdade? Então, enfim, como que fica essa coisa? Porque tem uma coisa que o Biesta fala, que tipo, quando a gente critica essa cultura da medição louca, exagerada, tem uma parte aí que é uma parte que faz sentido, obviamente, que é você ter algum modo de saber como está a educação, de você cobrar a responsabilidade dos educadores, dos gestores, etc., enfim. Como que a gente, aqui agora nós três, Movimento Educação Democrática, enfim, como que a gente se coloca nessa tensão? Né? A ANPED, por exemplo, foi a Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação. Ela se colocou totalmente contra a ideia de uma base. Mas como que a gente articula essas necessidades que existem? Então, eu não vai impedir a resposta disso agora. Mas a ANPED, por exemplo, quando é contra a base, ela faz uma campanha chamada, já não lembro o termo específico, mas é algo do tipo, aqui já tem currículo, e pediu para que as escolas então narrassem as suas práticas para mostrar que não precisava de uma base, que as escolas já produzem algo nos seus contextos específicos, etc, etc. Sobre a necessidade ou não de uma base, acho que esse é um debate que está em aberto. Agora, o que acho que tem um mínimo de consenso é com relação a essa base especificamente. Sim, essa base é difícil de defender, né? Mas é porque a gente vê muito falar que, tipo, a base nacional é uma coisa que está na LDB lá de 96, é uma coisa que aparece na legislação já há algum tempo, e que quando se defende a base, não as besteiras que, sei lá, Fundação Lehman fala que claramente quer ganhar dinheiro em cima disso. Mas, enfim, existem demandas que fazem sentido, que se a gente tem uma base, se por um lado é ruim porque ela universaliza coisas que não são universais, enfim, ingessa as escolas, por outro lado existe uma base para que o currículo escolar não seja definido pelo que o Enem cobra, que aí cria uma desigualdade latente entre uma escola pública de horário tradicional e uma escola particular fodona com 1000 horários para física e química, enfim. Segundo a gente está cansado de saber, né? Não é à toa que a maior parte das aprovações são por escola particular, deixando de lado, pelo momento, escolas técnicas, escolas de excelência como Pedro II, os IFES, etc. Então, tem gente que é a priori contra a possibilidade da existência de uma base. E tem gente que acha que acho que depende muito da maneira como ela vai ser constituída. Então, se a gente tivesse um movimento realmente democrático, escutando os professores de uma maneira significativa, para a elaboração de um documento acho que outra crítica muito grande é que essa base ela tem toda a cara de uma matriz para uma avaliação externa. Então, uma base em outros formatos, elaborada de outra maneira, acho que tem muita gente que não está a princípio contra essa possibilidade. Tem gente que está, acho que não é possível, mas eu acho que no momento que a gente está, a resistência a essa base ela é importante pela maneira como ela foi constituída de forma não democrática, especialmente no governo Temer, e a maneira como ela está agora configurada. Agora, se a gente tivesse um momento de reabertura do debate, inclusão significativa dos professores, eu acho que eu vou concordar de novo com o Biesta. Acho que se a gente reabrir essa discussão, a gente precisaria reabrir a discussão, primeiro problematizando um pouco essa narrativa de que a base estava prevista na configuração estrelar, na Constituição de não sei quando, na LDB. Essa é uma narrativa muito criada para defender a essência da base. Tem gente que acha que a própria LDB já constituiria uma base para a educação nacional, ou pensar outros modelos, já existiu a proposta de uma base nacional comum em outro formato. Os PCN já não seriam uma espécie de substituto espiritual da base? Então, tem vários... Os PCNs, só para uma nota de pé de página aqui no podcast, os PCNs são os parâmetros curriculares nacionais, eles são de 98, né? 98. Por aí, 98, e eles não são tão específicos quanto a base, e principalmente eles são
eles são parâmetros assim abertos, ou seja, eles são obrigatórios. Não se criou junto aos PCNs nenhuma prova para ver se os professores estão seguindo os PCNs. Então é disso que o Diego está falando. E tem pesquisa, agora como a gente está aqui conversando informalmente, eu não vou conseguir lembrar qual é a autora, que revela que na elaboração dos PCNs a intenção já era, acho que nas discussões iniciais, que fosse um documento obrigatório, e os debates na época levaram a se tornar parâmetros que não eram obrigatórios. Só que como a gente está vivendo um contexto democrático, em termos de democracia, muito complicado, está se atropelando toda uma discussão para a implementação desse documento o quanto mais rápido possível. Então, nesses termos, é realmente de resistência, lutar contra. Agora, uma vez interrompido esse processo, se não vai haver base, acho que talvez minha defesa fosse essa, de interromper esse processo, que ele não é, acho que a maioria dos educadores, professores de educação básica, pesquisadores, discordam da maneira como ele está sendo elaborado, e depois reabrir o debate, inclusive se é necessário ter uma base ou não, o que seria a base, qual é o formato da base, e aí pensar, a pergunta de fundo é a que o Biesta coloca: qual é a educação que a gente quer, de que maneira, para quê, quais são as finalidades. Então acho que teria que pensar esse documento frente a uma série de questões que não foram problematizadas. Tem que ter nesse formato assim. O que a gente está falando é, assim, caso, para quem que não estiver sabendo o processo, a versão que foi homologada é a 4ª versão, não é? Já perdi a conta. Então, teve várias versões, teve um problema sério de transparência com relação a cada versão. A gente que está em algumas associações científicas, a gente ouve falar assim, de barbaridades que foram feitas nos bastidores com relação à base nacional. Assim, acompanhando as notícias, não precisa ter nenhum tipo de informação privilegiada. Acompanhando as notícias, fica muito óbvio que não teve um processo qualificado de discussão democrática sobre essa base. Então, por exemplo, agora na reta final do jogo, por exemplo, o último absurdo que a gente teve, que é só o mais recente de uma série de vários outros, foi que, por pressão da bancada cristã no Congresso, tirou-se qualquer referência a gênero e sexualidade dessa base. Então, enfim, essa é só mais uma das questões, sabe? Então, de fato, essa base como está, como foi feita, ela não tem nada de democrático. Teve toda aquela coisa de consulta ao povo brasileiro que juntou, sei lá, 12 milhões de sugestões e tal, enfim. Aí tem um texto que saiu no jornal Nexo, do professor Fernando Cássio, que é de São Paulo, não lembro se da Unesp, enfim, a gente coloca o texto na descrição aqui do podcast, mas é um professor que ele fez uma pesquisa, tá? É um texto tranquilo de ler, não é longo, não é artigo científico, mas que ele mostra o quanto que essa propaganda do governo de que a base foi feita de maneira participativa, de que foi revolucionária a participação online, é balela. Aconteceu ali claramente uma inflação do quanto que foi participativo e tal, enfim. Então, quando eu fiz a pergunta pro Fernando, nem era no intuito de defender essa base, porque ela, assim, é indefensável, sinceramente. É defensável para quem acompanhou o processo. Eu acho que tem que... A gente não vou fazer uma discussão específica sobre as versões, mas é clara a maneira como estava sendo conduzido o processo no governo Dilma, que tinha uma transparência maior, um esforço de, pelo menos, dar uma aparência democrática a todo o processo. E a aparência, realmente alguns... tinha claro quais eram as etapas, como é que foram nomeadas os especialistas, para no governo Temer... A gente está meio que às escuras, né? A gente fez umas 2 versões que a gente não sabia o que está acontecendo. O lance dos dados inflados é muito engraçado, né? Esse texto do Nexo, que ele fala... Porque a propaganda para legitimar a base, né, era que não, foram milhões de contribuições na consulta online, né? Só que é engraçado, né? Porque a consulta era um questionário com várias perguntas, só que você não precisava preencher todas as perguntas, assim. Se você preenchesse, tipo, a primeira pergunta é: você acha a base maneira? E você marcasse sim e desse ok, enviar o questionário, ele não contava a sua contribuição como uma contribuição, ele contava a sua contribuição como 50 contribuições, porque foi para cada uma das perguntas daquele questionário, independente se você respondeu ou não. Perguntas que só são feitas se você fala que não gostou, se você tem alguma sugestão para dar. Então, enfim, quem quisesse realmente ter uma participação mais, né, de fato ali, tinha que ir dizendo não e tal. Enfim, é claramente uma coisa feita para inflar, para gerar números de propaganda, né? Eu acho que o que fica, então, juntando tudo que a gente está conversando aqui, é
cada vez mais é pensar o currículo, a educação democrática não é só o que acontece dentro da escola, dentro da sala de aula ou no contexto ali da escolar, mas as disputas pelo sentido do que é a escola, do que é o professor, do que é o currículo, do que é o aluno, toda a situação com a base ou escola sem partido mostra pra gente que são disputas políticas e que estão atravessando a escola, vindo da escola para a sociedade. Tudo isso define o que é ou não essa educação que nós queremos. Então agora é tornar esse processo mais transparente, mais público, mais claro possível, o que obviamente não tem acontecido, né, por exemplo, no processo de elaboração da base. Eu acho que o mais... Quando a gente pensa na teoria do Biesta, eu acho que o mais legal do conceito de subjetivação é que o conceito de subjetivação permite que a gente pense uma escola em termos políticos, né? Não político partidário, né? Mas político no sentido de que tudo pode ser, né, negociado. E é muito legal, tem num dos livros do Biesta, né, que ele fala, que ele desenvolve um pouco a ideia de subjetivação ligada à noção de emancipação, né? Quando quem está na sala de aula, né, especialmente o aluno, ele se emancipa, é quando ele consegue fazer daquilo que não foi ouvido, que seja ouvido aquilo que não foi ouvido, que seja visto aquilo que até o momento estava invisível. Então é interessante a gente pensar numa sala de aula onde essas coisas possam ser politicamente negociadas ou politicamente discutidas, pelo menos. Acho que a questão que a base traz, a questão que a reforma do ensino médio, que a gente mencionou por alto, também traz, né, que foi um processo, no mínimo, complicado, né? Baixa medida provisória, e é isso aí, vamos seguir em frente. É a questão do controle, né? E um controle que não se pretende um controle democrático ou um controle para garantir direitos, né? Mas simplesmente um controle para garantir a realização de um projeto político que é meio... né, que não está muito aí pra gente. É uma discussão do próprio autor, a diferença entre responsabilidade e responsabilização. Essa lógica da avaliação é muito para responsabilizar o professor ou a escola e gerar maneiras e aí, com ganhos para empresas privadas, gerar maneiras de tirar elas daquela situação. O que não quer dizer de maneira nenhuma que nós sejamos contra a responsabilidade, mas para que o professor tenha responsabilidade sobre o que ele está fazendo, a primeira coisa é oferecer a infraestrutura necessária para que ele faça o seu trabalho. Então, tudo isso é discutir. Então, é isso. Qual é o problema da educação? São os resultados são culpa do professor, que é mal formado, ou esse professor tem feito o que ele pode em circunstâncias nas quais ele não tem formação continuada, não tem infraestrutura necessária, tem alunos vindos de áreas com altos índices de violência na própria escola, exclusão. Então tudo isso é discutir educação democrática. E tudo isso está ligado que a gente começou falando de boa educação, porque, por exemplo, a gente colocar um governo, homologar uma base nacional que não foi democraticamente constituída, discutida, etc., tem muito a ver com várias perguntas que não foram feitas. E uma dessas perguntas que não foram feitas é essa: o que é uma boa educação? Porque, por exemplo, essa ideia de responsabilização, como o Fernando falou, que está muito presente na base nacional, porque se você que está nos ouvindo já olhou o documento da base, você vai ver que ela tem um modelo organizacional que parece muito com o modelo de conteúdo para a prova. Então, o que a gente acha? Que essa base com certeza vai servir para criar uma série de provas em cima para verificar se ela está sendo seguida. Mas vamos pensar sobre isso. O que é que está por baixo disso? Tá se dizendo, então, que você pode verificar se uma educação é boa, organizada, através dos resultados de uma prova. E aí, se os resultados não são bons, como geralmente acontece quando tem, sei lá, um SAERJ, o que acontece quando a Secretaria de Educação do Rio, agora isso acabou, mas isso existia, sei lá, até uns 2-3 anos atrás, tinha o SAERJ, uma prova de avaliação da educação carioca, do estado do Rio, e o que se fazia quando os resultados de uma escola não eram bons? Os professores que era escola não recebiam o que ficou chamado muito significativamente de meritocracia, que seria um 14º salário. O que os professores faziam? O salário do estado do Rio é uma bosta. Então as escolas começaram a se fechar, os professores começaram a se organizar para darem boas notas para os alunos, porque, enfim, precisam do dinheiro. E quando uma escola é penalizada, melhor dizendo,
quando uma escola tinha resultados ruins, ela não recebia mais recurso e mais investimento para melhorar aquela nota. Pelo contrário, ela perdia recurso na medida que os professores não recebiam o tal do 14º, que foi se tornando fundamental para eles com o tempo. Então, é toda uma lógica que entende educação só do ponto de vista aluno-professor, como se só o que importasse a dedicação do professor, ignorando toda uma série de questões enormes para que aquilo funcionasse. Então, cria-se, com relação a isso, com essa lógica de responsabilização, uma bola de neve que ignora 1000 questões como a infraestrutura da escola. Um exemplo prático, para ficar uma coisa visível. Eu falei aqui agora há pouco que qualificação é que os alunos possam ler romances, ler literatura de vários países. Mas eu, estudei numa escola pública, eu nunca li um livro na escola, porque a gente não tinha biblioteca. Eu ouvi falar de autores, sei lá, Graciliano Ramos, Machado de Assis, os classicões brasileiros. Eu fui ler eles quando saí da escola, que tinha mais acesso a livros, eu aprendi a baixar livro e tal. Na escola eu não li nada disso. Pelo menos não obrigada, porque os professores não podiam obrigar, porque não tinha biblioteca na escola. E eles levariam chamada da direção se mandassem a gente comprar livros. Então, enfim, sabe? Na escola que eu estudei, em vários sentidos, nem a qualificação eu pude ter, porque nem para isso tinha infraestrutura. Então, imagina nesse tipo de escola como que a gente consegue pensar na subjetivação, que seria aquela dimensão mais, como eu vou explicar, mais democrática, por assim dizer, né? Aquela coisa, seria o momento em que a democracia chega até o indivíduo, né? Que a pessoa tem espaço para pensar diferente e tal, enfim, sabe? É muito complicado. Então, acho que para fechar, acho que a gente podia falar um pouco do que a gente está usando para falar isso tudo, né? Que a gente está falando aqui aberto, parece que a gente está tirando do bolso, né? Mas a gente está usando como referência o Gert Biesta, e ele tem alguns livros que a gente lê e usa bastante nas nossas discussões. Infelizmente, nenhum deles publicado no Brasil. Ah, não, um deles publicado no Brasil. Tem algum outro além desse? Acho que traduzido inteiro, se eu não me engano, só esse. Então, Fernando, já que você mostrou aqui que livro é esse, por que você recomenda? Então, traduzido, tem o Para Além da Aprendizagem, Educação Democrática para um Futuro Humano, que é um livro que você vai encontrar boa parte das discussões que nós fizemos aqui, algumas das referências. É um livro bastante interessante. Eu acho que, se eu não me engano, a última vez que eu vi era o único livro inteiro dele traduzido. E se você procurar no Google A Boa Educação na Era da Mensuração, esse é o nome de um livro dele, que não foi totalmente traduzido, mas que tem a tradução do primeiro capítulo, que é onde ele expõe também boa parte do que nós conversamos aqui. Então, se você botar A Boa Educação na Era da Mensuração, vai aparecer o primeiro capítulo traduzido na forma de um artigo. E esse já tem bastante material para conhecer um pouquinho as ideias do autor. E você, Renata? O Gert Biesta, quando a gente começou, acho que é sempre bom indicar o bom e velho Paulo Freire, que o Gert Biesta cita, por sinal, Biesta que é britânico. Sabia que você era doutrinadora, Renata. Você foi? O Biesta cita Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido. É muito bom, são fáceis de ler, e é bom pra gente começar a entender, quem não é da área, enfim, quer ter noção do que está se falando por aí e tal. É bom pra gente entender e começar a pensar, tirar da cabeça essa noção de que educação se resume a falar de aprendizagem, se resume a falar de prova, que educação é uma relação entre professor e aluno. É bem mais do que isso. Assim, a gente queira ou não, mesmo que, sei lá, alguém seja a favor da educação mais antiga, mais retrógrada, mais unilateral entre professor e aluno, não é assim que acontece, não adianta lutar contra isso. Acontece de maneiras muito variadas, não dá para controlar todas, e eu acho que Paulo Freire é bom para, enfim, ter noção disso tudo, para ir abrindo a cabeça. Acho que o livro do Biesta que eu mais gosto, acho que o que eu mais usei e li, foi o Belo Risco da Educação, The Beautiful Risk of Education, que não tem traduzido, infelizmente, porque é um trabalho muito bacana, onde ele desenvolve um pouco mais, especialmente do conceito de subjetivação, onde ele desenvolve o conceito de democracia, e é um livro em que ele tem um diálogo com vários autores do campo da educação e fora da educação, e ele desenvolve esses conceitos centrais para a teoria dele. É o livro em que ele dialoga com o Paulo Freire, né, que ele faz uma associação muito bacana com as ideias do Paulo Freire, e eu acho que, infelizmente,
se você sabe, se você entende bem inglês, é uma boa pegada. E é legal porque ele é um autor extremamente acessível. O Educação na Era da Mensuração, O Belo Risco da Educação, são livros assim extremamente tranquilos de ler, fáceis e... Não? Não sei, não. Não, bom... não... Tem o... Pô, O Belo Risco da Educação, ele falando sobre Hannah Arendt, eu entendendo tudo, fui ler Hannah Arendt e não entendi nada. Pô, deve ser alguma coisa... Ele entendeu Hannah Arendt, sim, ele tá sendo modesto, porque... Enfim, não vou entrar nas nossas picuinhas. Tá, mas enfim, são uma boa obra, sim, pra quem tiver interessado um pouquinho mais nessa discussão que a gente tá fazendo. Diga. Uma indicação extra que eu lembrei aqui agora. Quem quiser saber mais sobre críticas ao modelo de educação muito focado em provas, a políticas públicas muito focadas em avaliação, procure uma mulher chamada Diane Ravitch. Se escreve Diane Ravitch. Era uma mulher que ela participou da criação de uma política pública dos Estados Unidos no início dos anos 2000, que foi uma política pública que implantou lá essa coisa bem lógica de responsabilização, prova e etc. Depois ela reviu isso, ela viu que não dava certo, que era uma merda, e hoje em dia ela é uma autora de referência para criticar esse tipo de política. Então, jogando aí no Google, dá para achar entrevista com ela, texto, etc. Enfim, é uma pessoa interessante de acompanhar justamente por ter tido essa mudança de mentalidade após ter visto que dá errado. E no Brasil, o blog do Freitas, blog Avaliação Educacional também, tem um material muito bacana. Então, é isso? Conseguimos? Sobrevivemos? Sim, senhor. Então, galera, por hoje é só, fechamos. As fontes e referências vão estar listadas no post da página, no post de onde esse programa for publicado. A primeira tentativa, vamos ver o que acontece. Se tudo der certo, próximo mês a gente continua essa discussão sobre educação democrática, agora para falar sobre democracia radical. É isso aí, pessoal. Beijo, abraço e... Mandem comentários, não mandem nudes não solicitaram uma coisa feia. Mandem comentários, sugestão de pauta, enfim, o que vocês quiserem que a gente responda. Isso é legal. Sabe as palavras. Então é isso aí, pessoal. Beijo, abraço, tchau.